Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a professora Amanda, sou professora da área de letras do Instituto Federal de São Paulo. Hoje atuo no campus de Jacareí e vim aqui hoje a convite desse pessoal maravilhoso do Museu Felícia Lehner. Quero aqui saudar a Marina, mas a todos os que trabalham no museu por esse trabalho de vanguarda, né, que vocês realizam. Agradecer o convite e a oportunidade de interlocução nesse dia tão especial em que nós comemoramos o Dia da Alfabetização. Quero, antes de tudo, de começar essa minha breve fala, parabenizar os professores alfabetizadores. Essa é uma tarefa digna, uma tarefa árdua, uma tarefa louvável, desempenhada por vocês, né? E aí quero conversar um pouco do que é alfabetização, né? De como compreender esse processo no qual os nossos filhos, as nossas crianças se inscrevem, né? Eu tomo uma posição teórico-analítica embasada na análise de discurso francesa e compreendo essa inscrição na linguagem como sendo uma inscrição que acontece desde bebês. Nós nascemos, somos indivíduos e nos tornamos sujeitos quando nos inscrevemos em uma ordem, na organização de uma determinada língua, porque é pela e na língua que nós significamos o mundo. Essa língua nós chamamos de língua materna, né? Que é a língua que nós aprendemos de nossos pais, de nossos familiares, do meio em que nós convivemos. Mas também nós somos afetados por outras línguas não maternas, línguas estrangeiras, línguas indígenas, línguas outras que são faladas no nosso território e que afetam no nosso processo de produção de sentidos, né? Bem, se essa inscrição na língua ela começa já então nesse processo de indivíduo para sujeito de linguagem, nós temos contato e acesso à língua desde cedo, né? E como eu disse anteriormente, significamos o mundo por ela. No entanto, existe paralelamente ao processo de aquisição ou de inscrição em uma determinada língua, e aí seria em sua forma oral, existe a escrituração dessa língua, que é um processo mais sistemático, né? Administrativo até, que envolve várias questões. Esse processo de escrita, né, essa transição da oralidade para a escrita, ela exige do sujeito de linguagem um investimento subjetivo. O que eu quero dizer com isso? Que não é somente, tem que aprender o alfabeto, tem que saber as sílabas para poder ler o texto, não é isso. Há várias coisas envolvidas nesse processo. Há uma questão de maturação biológica, que já foi postulado por Piaget, né? E que também Emília Ferreiro aborda, seguindo aí as etapas cognitivas propostas por Piaget. E a maioria dos professores alfabetizadores trabalha considerando essas etapas, principalmente quando se trata de diagnosticar, né, a etapa em que essa criança está. Então, existe sim uma maturação, um desenvolvimento biológico, mas existem também questões de ordem psicológicas, né, questões de ordem psicológica e subjetivas que vão afetar nesse processo. Então, nem todos se inscreverão nesse processo de escrita e leitura da mesma forma, ainda que estejam submetidos ao mesmo sistema escolar e tenham as mesmas atividades propostas. Essa é uma inscrição, um processo de transição único para cada criança, né? Bom, uma dica que a gente pode dar para os pais, né? Uma dica que eu posso dar para vocês, enquanto professora que já fui alfabetizadora, hoje não sou mais. Hoje eu atuo com o ensino médio
ensino português e inglês, então são línguas, né? Eu ensino a língua materna, nacional, a língua oficial do Brasil, que é a língua portuguesa, mas ensino também a língua inglesa e vejo esse processo de aquisição da língua inglesa como um processo conflituoso para muitos, né? Que exige muito da subjetividade de cada um. E trabalho com formação de professores. Não alfabetizo mais crianças, mas trabalho formando os professores que alfabetizarão essas crianças, né? Então, o que eu deixo de dica, que eu acho que pode ajudar os pais, ainda mais nesse período em que os pais estão, né, à frente desse processo de alfabetização, trabalhando em parceria, assim, com as escolas como nunca antes, né? Primeiro que respeitem o desenvolvimento dos filhos, né? A etapa de cada um, o processo de cada um. Depois que observem o que há de evolução, de amadurecimento nesse processo. O que era antes e como está agora, o que mudou. E em primeiro lugar, antes de tudo, que incentivem o gosto pela leitura. É a partir da leitura, tendo gosto pela leitura e desejando ler, que as crianças adentrarão mais facilmente, transitarão mais facilmente por esse processo de oralidade escrita, nesse processo de leitura, né? Obviamente, se elas ainda não sabem ler, elas precisarão dos pais, dos adultos para serem esses leitores. Então, leiam para os seus filhos. Durante a leitura, vocês podem ir passando, né, o dedo assim em cima da letra, do escrito, mostrando para a criança que ali está aquilo que você está dizendo, que o modo como eu transcrevo aquilo que eu verbalizo é a partir daquele sistema ortográfico, fonético, daquela ordem de linguagem. E então, a partir da leitura, e aí considerando, como eu falei anteriormente, a maturação da criança e o desenvolvimento pessoal dela, com certeza esse processo vai ser um processo bem sucedido, ainda que ele possa ser conflituoso, né? Mas será um processo bem sucedido no qual a criança, no qual essas crianças conseguirão se tornar crianças leitores e desvendar esse mundo das letras, né? Então eu penso que a dica principal é essa. Em segundo lugar, acompanhar mesmo as atividades, incentivar que a criança faça sozinha, ainda que ela cometa de repente o que a gente chama de erro, mas não são erros, né? Faz parte do processo de descoberta da leitura, da escrita. Então, ler o enunciado das atividades com as crianças e deixar que elas façam autonomamente, apenas trabalhar ali como mediadores, né? Quem auxilia o processo, mas deixar com que a criança tenha autonomia e possa fazer as descobertas por si própria, né? Então é isso, pessoal. Eu agradeço demais, mais uma vez, esse momento, essa oportunidade. Parabenizo a todos os professores, especialmente aos professores alfabetizadores e aos pais, né? Pais, avós, tios, aqueles adultos que estão assumindo nesse momento o processo de alfabetização das crianças. E as crianças também, né? Por participarem de tudo isso e sabemos serem capazes de transitar, né? Por esse processo de oralidade, escritura e adentrarem esse mundo da leitura. Um grande abraço a todos.